Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar sendo bênção de Deus para você, já quero chegar sendo boca de Deus para você, no nome de Jesus, já quero chegar profetizando que Deus vai te dar força para você avançar, para você continuar a caminhada do Senhor. Porque muitas das vezes estamos abatidos, estamos cansados, estamos sobrecarregados e queremos parar a caminhada do Senhor. Então eu profetizo que no nome de Jesus, o Senhor vai te dar força para você continuar a caminhada, continuar a jornada e não desistir no nome de Jesus. Amém? Já quero estar te convidando para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao seu e ao meu favor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra, que é todo seu e de mais ninguém. Repreendo o laço, o embaraço, a fúria do adversário contra esta mulher, contra este homem. Toma essa casa nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Levanta, Senhor, uma coluna de fogo ao redor dessa casa. Senhor, repreenda o espírito da morte. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja. Senhor, aonde tiver um feitiço, aonde tiver uma obra maligna contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa finança, contra o nosso ministério, contra a nossa família, contra os casamentos, a vida sentimental venha a ser repreendida no nome de Jesus. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos cada pessoa que nessa live entrar. Senhor, que seja um divisor de água, tira as escamas dos olhos, tira todo o coração duro. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, abençoada no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook para honra e glória do Senhor Jesus. Se você é novo ou nova no canal, aqui embaixo está escrito inscreva-se, corra, já se inscreva, já ativa o sininho, porque tem mensagem de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero te pedir para você deixar o seu likezinho, porque toda vez que você deixa o seu like é você falando para o YouTube: olha, YouTube, esse vídeo é um vídeo com conteúdo e você me ajuda a lançar as redes mais longe. O Senhor me levantou neste tempo para pregar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus, tá? Não tem, hoje em dia, claro que hoje em dia ainda tem o evangelismo, né, que a gente sai na rua, fala do amor de Cristo, distribui aquele panfleto, né? Aqui na internet também, você compartilhando é um jeito de você tá evangelizando. Então, me ajuda a evangelizar no nome de Jesus. Vamos alcançar almas, alcançar vidas. Amém, meu querido e minha querida? Então, já compartilha, já deixa seu likezinho, que é o seu joinha, que é muito importante. Gente, eu quero dizer que o culto da vitória está sendo uma bênção. A última semana foi Deus purinho na terra. Deus trabalhou tremendamente. Eu estou impactada com o que Deus fez na quinta-feira para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Agora o próximo eu vou deixar avisado aqui para vocês quando será o próximo, que agora nós vamos ficar com datas flutuantes. Como assim, pastora? Algumas semanas, que é de 15 dias, né? Alguma quinzena vai ser na quarta, outra pode ser na quinta, outra pode ser na sexta. É um desses 3 dias por causa do meu trabalho, tá? Então,
ficou assim, mas eu sempre vou avisar aqui, olha, é dia tal, tá? Para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Eu tô pedindo para quem puder me ajudar, cadeira. Se você tem uma cadeira aí na sua casa que você não usa e que você me conhece, tá perto do meu ministério, vem aqui ou nos dá seu endereço que a gente vai dar um jeito de buscar a cadeira aí, porque nós estamos sem cadeira aqui, tem mais de 33 cadeiras e tem gente em pé. Então, me ajuda, nos ajuda a lançar as redes mais longe, porque às vezes vem uma senhorinha, vem alguém que está enfermo, vem gente, muita gente enferma, tá? E precisa sentar, tá? Vem mulheres grávidas e precisa sentar. Então, me ajuda, pastor. Eu não tenho nenhuma cadeira aqui, mas eu quero doar. Então, entre em contato conosco, nos ajuda nessa obra, no nome de Jesus. E você é o nosso convidado para o próximo culto, no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Então, já abra sua Bíblia e no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Que é a parábola do filho pródigo. Cheguei a respirar fundo, né? Que eu fui falando rápido. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por ele as fazendas. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentava porcos, e desejava saciar-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de muita compaixão. E, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti, e pondo-lhe um anel na mão e alcaparra nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, então comemos e nos alegramos. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem gloriosa, né? Uma parábola que o Senhor Jesus, são 3 parábolas que o Senhor Jesus contou. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, tá? São 3, é uma grudada na outra e uma completa a outra, mas hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Então essa parábola diz que havia um fazendeiro muito rico e ele tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Então, o mais novo pede a herança dele já em vida, com o pai em vida, sendo que você, se seu pai e sua mãe tem algo, você só é herdeiro, você só herda após a morte daquela pessoa. Enquanto seu pai e sua mãe for vivo, você não tem nada. É tudo do teu pai e da tua mãe. Você tem uma herança que não é sua, nem é sua. Se seu pai e sua mãe quiser vender tudo e não te dar nada, você vai ficar sem nada, porque não é seu, é dos seus pais. Então a palavra de Deus vai dizer que aqui o filho mais moço, ele começa a pedir a parte dele na herança, ele começa a reivindicar os direitos que ele achava que ele tinha, né? Aí o pai, muito amoroso, muito bondoso, muito paciente, porque esse pai foi paciente aqui. Porque se é um outro pai, ia falar, querido, vai trabalhar, caça a sua vida. Mas esse pai era paciente, esse pai era bondoso, esse pai era longânimo, tá? Esse pai tinha sabedoria.
Então ele divide, tá? E dá a parte do masmoço. E o masmoço, dias depois, junta tudo que é dele e sai no mundo. E esse sair no mundo, né? Ele peca, ele faz coisas que ele vai gastando dinheiro, ele não tem controle, ele não tem domínio próprio, né? É como se ele, trazendo para os dias de hoje, é como se ele fosse para uma balada e depois saísse, fosse para outra, ficasse em hotéis caros, bebesse muito, fumasse muito, usasse drogas, ficasse na prostituição, tá? Então isso, o dinheiro foi indo embora. Ao ponto, porque se você tem um dinheiro e você só gasta, você só gasta, você só gasta, o dinheiro vai acabar, né? Dinheiro não é uma coisa que dá em árvore, ele vai crescer, entendeu? Não, não cresce. Então você só gasta, você não guarda. Eu sempre prego isso aqui. Gente, sempre guarde. Ah, pastora, mas como assim? Sim, eu não estou falando para você guardar tudo. Não, não, porque se a gente morrer vai ficar tudo aqui. Eu estou falando para você pegar uma reservinha e ter sempre uma reserva, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Já contei meu testemunho que aconteceu ano passado aqui, né? Mas agora hoje eu não vou repetir esse testemunho. Mas já contei, só você procurar aí. Quando Deus fala para a gente guardar algum dinheiro. Então, aprenda a guardar. E ele não, ele começou a gastar e gastar com o que não devia. Quando a palavra de Deus fala assim, ó, não só de pão viverá o homem. Então, eu vou gastar tudo que eu tenho. Você tá entendendo? E vou viver como se não houvesse amanhã. Era isso que esse rapaz estava vivendo, como se não houvesse amanhã. Só que a palavra diz que houve uma grande fome naquela cidade. Então, quando chega a fome, o que acontece? Quando chega a escassez, a tendência é tudo encarecer. Lembra na pandemia? Veio a pandemia, tudo subiu. Entendeu? O alimento ficou caro, tudo que a gente consumia subiu. E a verdade seja dita, o Brasil, depois da pandemia, nunca mais voltou ao normal. Não só o Brasil, muitos países por aí, entendeu? Então, no meio de um vendaval, sempre tem um aumento. Então, veio a fome. E quando a fome vem, ele já gasta o pouquinho que ainda tinha. Então, quando ele se vê totalmente duro, quando ele olha e vê que ele gastou tudo, que ele não tinha nada, ele vai para os campos para apacentar os porcos. Judeu não comia porcos, não tratava de porcos, porque era vergonha tratar de porcos, entendeu? No regime judaico. Então, ele ali, o ato dele apacentar porcos era que ele já perdeu tudo e agora estava sendo envergonhado. Assim é eu e você sem Jesus. Aqui ele sai da casa do Pai. Esse Pai aqui está representando Deus. Então ele sai da casa do Pai. Entendeu? Ele sai da casa da onde ele tinha pão, da onde ele tinha alimento. Assim é eu e você quando saímos da presença do Senhor. Quando a gente sai da casa de Deus. Você está entendendo? Quando a gente sai debaixo da cobertura do Senhor. Então, quando você sai da presença do Senhor, né, a palavra diz que entram demônios, porque o Espírito Santo não fica onde tem sujeira. Então, se você se suja, por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, quem tá limpo, limpa-se mais, e quem tá sujo, suja-se mais. É porque quem tá no pecado, gente, sempre vai pecar mais. E quem tá em santidade sempre vai se santificar mais. Não tem aquela pessoa que tá no azeite, então ela sobe monte, ela faz jejum, ela não fica sem ir para casa de Deus, ela levanta na madrugada, cada vez mais ela busca o Senhor, porque ela tá se santificando cada vez mais. E quem está fora da presença de Deus, quanto mais longe da presença de Deus, mais sujo fica. Mas comer bolota de porcos, come. Porque aí se você bebia, você começa a beber mais. Se você fumava, saiu da presença do Senhor, volta a fumar de novo. Se drogava, volta a se drogar de novo. Se prostituía, volta a se prostituir de novo. Você tá entendendo? Então, suja-se mais. Então, a palavra de Deus vai dizer que ele vai cuidar dos porcos. E é isso que Satanás faz comigo e com você quando a gente sai da presença do Senhor. Ele nos envergonha, ele tira tudo que é da gente, ele levanta ventos contra a gente, para até aquele pouquinho que você guardou
financeiramente, ir-se embora. Você tá entendendo? Ele vai fechando o cerco totalmente contra você. Porque Satanás, gente, presta bem atenção. Ele sabe quem são aqueles que são de Deus. Ele conhece você. Ele sabe que esse período que você não está na presença do Senhor, que você se afastou, que talvez você se magoou na igreja, ou você magoou com alguém, ou você não conseguiu largar um vício do cigarro, um vício da bebida, ou não conseguiu sair das baladas, você está entendendo? Não conseguiu se afirmar. Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Satanás sabia qual é o ponto fraco desse rapaz aqui. Você acha que as orgias, a prostituição, gente, caía no colo desse rapaz provavelmente, tá? Ele procurava? Procurava. Mas Satanás também coloca pratos na nossa frente. Para quê? Para que a gente venha se sujar cada vez mais. Então ele saiu da casa do pai. Então quando a gente sai da casa do pai, sai debaixo da proteção do pai, a gente fica à mercê de Satanás. E ele aqui não, ele queria voltar para a casa do pai, mas não tinha força. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Eu lembro quando eu fiquei de férias do Senhor, que eu não gosto da palavra desviado, né? Eu ia para as baladas e orava antes de ir para as baladas. Quem já viu isso, gente? Eu orava, tirava na caixinha de promessa e tudo, tá? Porque eu tinha temor ao Senhor. Eu sabia que eu era escolhida do Senhor, mas eu não conseguia me livrar do pecado. Eu não conseguia deixar de ir para o baile. Eu não conseguia deixar de ir para a boate. Eu não conseguia deixar de fumar. Eu não conseguia deixar de beber. Eu não conseguia deixar de mentir. Entendeu? Então, tem pecados que são castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então, talvez você esteja como eu naquela época. Você quer sair, mas não tem força para sair. Você quer voltar para a presença do Pai, mas não tem força para voltar para a presença do Pai. Aqui, esse filho, quando ele come, ele tem desejo de comer as bolotas, perdão. Gente, eu engasguei. Ele tem desejo de comer as bolotas dos porcos, você tá entendendo? Ele tira a força da onde não tinha. Então, meu querido e minha querida, você tem que tirar força da onde não tem. Ah, eu não tenho força mais de ir para a casa do Senhor. Vai sem a força, vai arrastada, mas vai. Ah, eu não tenho força para parar de beber. Vai, querida e querida, ore ao Senhor. Pega aquela cerveja e fala: Senhor, eu não tenho força, mas Tu és o Deus poderoso. Eu profetizo que eu não vou beber mais. Me ajuda. A palavra de Deus fala assim: sem Deus nada poder fazer. Então, se você não pedir ajuda ao Senhor, você não vai se livrar do pecado, você não vai se livrar da prostituição. E muitas das vezes você sai com um, aí não deu certo, você sai com outro, aí não deu certo, você vira uma maçaneta, cada hora vem um e bota a mão, vem um e bota a mão, e fica trocando de demônio, gente, porque quando você vai pra cama com um, tem troca de demônio, aí você vai pra cama com outro, tem troca de demônio, tu ainda tá amarrado nos demônios que você deitou com aquele, e agora tá deitando com outro, ou deitando com outra, entendeu? Então é isso que Satanás faz, a gente se deitar e querer comer cada vez mais as bolotas dos porcos. Então esse rapaz se levanta e toma uma atitude. Ninguém falou: ei, levanta, vai para casa do teu pai, procura, toma uma tendência. Não, a palavra de Deus fala que ele olhou para a situação dele. E é isso que o Senhor me trouxe aqui hoje, para falar para você: olha para a sua situação. A palavra de Deus fala assim: examina-se o homem a si mesmo. Então se examine no nome de Jesus hoje e olha para dentro de você e se levanta do mesmo jeito que esse rapaz criou força da onde não tinha força e se levantou e tomou uma decisão e foi para casa do pai. Aí ele fala assim: olha, eu pequei. Então na cabeça dele não tinha nem mais jeito para ele, entendeu? Satanás assopra isso na nossa cabeça. Ele fala assim: ó, para você não tem mais jeito. Não adianta você ir para a casa de Deus. Você não vai conseguir parar de fumar. Ai, você não consegue parar de fumar. Você não consegue parar de beber. Ah, você não consegue parar de mentir, de se prostituir, de fornicar. Você não consegue. Querida e querida, você consegue. Eu consegui. Muitos conseguiram. Você não é melhor do que eu. Você vai conseguir no nome de Jesus. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que querer.
Entendeu? A gente tem que olhar. Eu olhei para dentro de mim e só vi porcaria. Eu vi uma mulher que comia bolota de porcos. Eu vi uma mulher que estava totalmente perdida, estava arrasada. Eu falei, Senhor, não é isso que eu quero para mim. Tu me chamaste desde o ventre da minha mãe. Eu conheço o teu amor. Então, querido e querida, talvez você esteja totalmente desesperado, sabe? Tá como aquele barco, bate numa pedra, bate noutra pedra, bate noutra pedra, tá sem direção. E o Senhor me trouxe aqui para falar que Ele é a tua direção. Quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, quando você toma uma atitude como esse rapaz, que fala que ele se levanta e ele vai procurar o Pai e entra na casa do Pai. Olha isso. É ele que vai procurar o pai dele. Então, meu querido, o Senhor hoje está te convidando para você procurar o Pai, para você entrar de volta para a casa do Pai. Aí a palavra diz que ele chega lá e confessa para o pai que pecou. Às vezes a gente vai, sabe, tá desviado, tá de férias do Senhor, chega na igreja, não pede nem perdão a Deus, não abre o coração, chega lá com o coração duro, com a mente petrificada. Você tá entendendo? Então a gente já tem que sair para a casa de Deus assim, Senhor, já vai quebrando o coração duro, já vai quebrando a mente petrificada. Senhor, eu quero chegar lá e quero que a tua glória entre dentro de mim. Senhor, tu me encha, me encha, me encha, me perdoa. Já vai pedindo perdão a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Pai fica feliz, porque é assim que Deus fica, gente, quando a gente entra dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que só vai na igreja em datas específicas, em datas especiais. Não toma uma atitude, acordou hoje eu vou para a casa do Senhor, hoje eu vou para um culto. Não toma, mas se apertar o negócio para ele, perdão, se apertar o negócio para ela, querido, jejua, chama o Senhor, que é oração. Então a gente tem que tomar atitude. Entendeu? Porque esse rapaz aqui, ele toma uma atitude de ir até o pai. Presta atenção. Aí o pai vai lá, ele confessa o pecado pro pai, o pai troca as vestes dele, troca um anel e dá uma sandália nova para ele. Mas o pai não dá bens para ele novamente, porque ele já tinha gastado. Então eu já aprendo uma outra lição aqui. Como é que a gente tem que ficar ligado? O Senhor vai te perdoar, mas ele não vai te isentar de colher os frutos do seu pecado, porque pecado dá fruto, gente, e os frutos são amargos, são negativos. Qual é o fruto de você transar com um, transar com outro? Desculpa até o palavreado, vamos trocar, fazer, eu não sei como é que falar, fazer relação sexual com um, relação sexual com o outro, relação sexual com o outro. O que vai te render se você não se prevenir? Uma AIDS, uma doença venérea, entendeu? Aí você vem para Jesus, o Senhor vai te perdoar, vai, mas não vai isentar você da tua colheita. Então o pecado dá fruto também, não é só coisa boa que dá fruto não, o pecado também dá fruto. Você se envolve com um, se apaixonou, tô magoada. Foi o fruto de que você não esperou no Senhor. Porque se tivesse esperando no Senhor, ia casar com teu marido, não ia estar magoado. Entendeu? Eu tô com uma cirrose de tanto que bebeu. Porque o seu pecado da bebida deu fruto. Tá entendendo o que eu tô falando? Pecado dá fruto, gente. As coisas têm consequência. Então aqui, quando ele é restituído, né? Troca as vestes dele, porque na presença do Senhor não pode ficar com veste suja, tá? O Senhor dá um novo anel para ele, significa que é uma nova aliança que foi feita. Ele renovou a aliança com o pai dele, entendeu? Dá uma sandália nova para ele, porque agora aquela sandália suja que pisou na porcaria não pode entrar na casa do pai para sujar a casa do pai. O pecado que estava lá em mim não pode entrar comigo para a casa do Senhor com a nova vida que eu vou levar, entendeu? Então são atitudes, mas aqui não diz, e ele não colheu, e o pai pegou e deu uma nova herança para ele. Não, aqui não está falando isso. Então,
pecado também tem colheita. Você vai colher colheita dos seus pecados. Então vamos hoje. Pastora, já começou a semana assim, hoje é segunda-feira, mas é segunda-feira de salvação. É segunda-feira de despertamento. Deus não ia deixar você ouvir essa pregação se Ele não quisesse ter um assunto contigo. Se não quisesse ter um particular contigo. Aleluia! Porque o Senhor te ama e Ele só corrige o filho que ama. Se você está se sentindo ofendido, magoado, tá no caminho certo. Significa que o Senhor puxou tua orelha porque te ama. Porque quando o Senhor não tiver nem aí para você, querida, é porque você tá na garra de Satanás, teu passaporte tá carimbado, não tem mais jeito, aí que você tem que se desesperar. Porque se o Senhor tá puxando a tua orelha, sentou aqui para você, entender que você tem que levantar desse pecado aí, você tem que querer. Eu lembro, eu voltei para Jesus, eu canso de falar aqui, e vou falar a minha vida inteira. Eu voltei sozinha para Jesus, em outro país, num quarto, em Portugal, sozinha, no quarto da minha casa, que eu morava sozinha, com a boca no pó. E eu lembro, gente, me dá vontade de chorar, porque eu lembro assim, aquele louvor. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu não sabia viver em outro lugar. Entendeu? Então Deus tem um jeito de trabalhar, gente. Deus trabalhou comigo de um jeito, vai trabalhar com você de um jeito, mas eu me levantei, tomei uma atitude. E é isso que o Senhor quer de mim, de você, que a gente venha tomar atitude, que a gente fala, não quero pecar mais. Que a gente fale para o Senhor, por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi pecava e confessava, esmiuçava, dava nome para o pecado dele. E a gente tem que falar, Senhor, eu não quero me prostituir mais, eu não quero beber mais, eu não quero fumar mais, eu não quero ficar no tráfico mais, eu não quero mentir mais, eu não quero, Senhor. Me ajuda, eu não tenho força para sair dessa lama que eu tô, porque na lama, sabe, a lama quando te afunda, você não consegue nem se mexer. E é isso, muitas das vezes estamos afundados em lamas de pecado. E no meio daquela lama tem demônios que quando a gente tenta sair, eles vão puxando a gente para baixo. O mundo espiritual é verdadeiro. Então é isso que o Senhor está falando, tá? Quando ele fala do filho pródigo. Porque quando você volta para Jesus, tem uma festa no céu. Eu imagino a festa que o Senhor fez quando eu voltei para o Senhor naquele quarto. Entendeu? Eu fico imaginando Deus falando, agora vai levantar a pregadora que eu chamei desde o ventre da mãe dela. Agora vai levantar a pastora que tanto eu entreguei e ela nunca acreditou. Entendeu? É isso que Deus faz. Eu quero estar orando por você, você que não tem força para sair do pecado, você que não tem força para sair da lama. E eu já tive na lama, eu já tive no pecado e eu sei como é difícil sair, mas não é impossível. Eu quero te apresentar um Deus que segura na sua mão, sabe? Você já viu aqueles filmes quando alguém tá na areia movediça e alguém dá a mão, um galho para puxar a pessoa? Hoje o Senhor tá te dando a mão, não é galho não, Ele tá te dando a mão para tirar você da lama, da areia movediça que é o pecado. Amém, meu querido e minha querida? Eu quero te convidar, você que tá perdido, tá meio perdido, sabe, tá sem força para se afirmar no Senhor, tá com a vida, sabe, sem direção, o seu barco tá sem direção, bate de um lado, bate do outro e bate do outro. Eu quero te convidar, porque o Senhor tem salvação para você. Hoje o Senhor quer trocar o teu anel, o Senhor quer trocar tuas vestes. Lembra que eu falei que quando Ele bota o anel é sinal de renovação de aliança? Deus quer renovar a tua aliança, Deus quer trocar as sandálias que tá no teu pé, porque a sandália que está no teu pé está suja. Para entrar nos átrios do Santo dos Santos tem que estar mais alvo que a neve. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Coloca a mão no seu coração, que eu quero estar intercedendo pela sua alma, pedindo para Deus te dar força. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavras, atos, pensamentos.
Senhor, toma em tuas mãos essa mulher que está me ouvindo, esse homem que está me ouvindo, essa pessoa, Senhor, que não tem força para sair. Até tenta, Senhor, até nada, Senhor, até tá vendo o barco bater de um lado e para o outro, Senhor, até grita por ti, mas não tem força, Senhor, porque olha para o pecado, sabe? E acha que o pecado é bom, e acha que o pecado vai trazer alguma coisa boa, Senhor, mas é isso que Satanás faz. Satanás coloca uma ilusão diante dos nossos olhos. Então eu te peço, Senhor, tira o ilusionista do nosso caminho, tira Satanás do nosso caminho, limpa os nossos olhos, Senhor, que estão cheios de areia, não estamos conseguindo enxergar, Pai amado e Pai querido. Senhor, tira a areia dos nossos olhos, Pai amado e Pai querido. Senhor, faz a gente ter nojo do pecado, faz a gente não querer mais viver, Senhor, tudo que a gente tem vivido na prostituição, no vício, na mentira, no roubo, no furto, Senhor, no meio das drogas, Pai amado e Pai querido, onde tiver uma podridão, Senhor, aonde tiver uma areia movediça, Tu alcança essa pessoa nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, ou até mesmo nessa madrugada. Senhor, Tu és a mão poderosa, Tu és a mão que puxa, Tu és a mão que nos arranca como um forte essa mulher e esse homem desse lamaçal, no nome de Jesus. Dá força, Senhor, porque eles não têm força, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que sem Ti, Senhor, nós nada fazemos, nada conseguimos fazer. Senhor, se Tu não tirar essa mulher e esse homem dessa lama, eles vão perecer. Satanás vai afundar eles, Pai amado e Pai querido, e eles vão morrer, Senhor. Ah, Pai amado e Pai querido, mas Tu é o dono da vida eterna. Então eu te peço, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, renova a força dessa mulher e desse homem, troca o fardamento, coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coraça da justiça. Senhor, dá ânimo, dá coragem, dá força na caminhada. Senhor Jesus, dá força, porque muitas das vezes não temos força, queremos ir, mas não temos vontade para ir. Senhor, então desperta a vontade, Pai, dentro da gente, Pai, para que possamos ir na Tua casa, para que possamos entender a Tua palavra, para que, Senhor, a Tua palavra brote dentro de nós, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu te peço, Senhor, força para cada um que aqui está, ânimo para cada um que aqui está, do mesmo jeito, Senhor, que houve com o filho pródigo, ele tomou uma atitude, que essa pessoa venha tomar uma atitude diante de Ti, Pai. E aqueles que estão totalmente perdidos, Senhor, eu te peço, envia anjos, Senhor, ao socorro, segura com mão forte, Pai, mas salva, liberta, sara, lava, Pai, levanta, Senhor. Oh, Senhor, levanta os caídos, Pai amado e Pai querido. É o que eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Eu sou aquela pastora chorona, né, gente? Eu não aguento, porque eu sei o que eu passei e eu sei como foi difícil para mim se firmar na presença do Senhor. Então, quando eu prego para você se firmar, eu já tive aí onde você tá. Entendeu? Eu já tive aí sentada nesse bar, eu já tive aí com esse cigarro na mão, eu já tive aí nos lugares mais horríveis, eu já tive. Então, eu sei o que é Satanás nos puxar. Então, em nome de Jesus, eu consegui, você vai conseguir. Então, mas tem que ter atitude, tem que ter força. Então, em nome de Jesus, levanta. Porque o Senhor hoje não te trouxe nessa live à toa. Ele te trouxe porque Ele ama você. E Ele não quer perder sua alma. Às vezes, achamos que vai dar tempo. Vai dar tempo. Não, eu tô fora da presença do Senhor, mas vai dar tempo. Se acontecer qualquer coisa, eu me conserto com o Senhor no último minuto. Às vezes, não dá tempo. E você pode ter certeza, você vai fechar o olho aqui e vai abrir em outro lugar. Então, em nome de Jesus, eu quero encontrar com você no céu. Então, em nome de Jesus, peça força ao Senhor, porque Ele é quem dá força, viu? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que não tem força,
para sair da lama, não tem força para sair do pecado. Amém? Porque essa live é para aqueles que estão sem força. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.